Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Mensagem de Deus para mim. E no vídeo de hoje vamos responder ao desafio bíblico. Neste quiz vamos testar os seus conhecimentos e ver se você realmente conhece a Bíblia Sagrada. Já vai anotando quantas perguntas você consegue acertar e no final do vídeo deixe nos comentários quantas respostas você acertou. Inscreva-se no nosso canal e contribua dando um like para amplificar a divulgação deste vídeo. Ajude-me a compartilhar a palavra de Deus com um público mais amplo. Quantos magos do Oriente foram visitar o bebê Jesus, segundo a Bíblia? Alternativa A: 2 magos. Alternativa B: 3 magos. Alternativa C: 4 magos. Alternativa D: 5 magos. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa B: 3 magos. A Bíblia não menciona quantos homens sábios, magos, foram, apenas diz que eles levaram 3 tipos de presentes: ouro, incenso e mirra. Ver Mateus 2 versículos 11. Esta pergunta vale 1 ponto. Quem ressuscitou um jovem chamado Eutico? Alternativa A: Paulo. Alternativa B: Pedro. Alternativa C: João. Alternativa D: Jesus. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa A: Paulo. Paulo consolou a igreja depois de ressuscitar Eutico. O jovem caíra de uma janela do 3º andar. Ver Atos 20 versículo 9 e 12. Esta pergunta vale 2 pontos. Aos 12 anos, Jesus foi encontrado pelos pais, depois de seu sumiço durante a viagem a Jerusalém. Onde ele estava? Alternativa A: assentado no meio dos doutores e mestres, no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Alternativa B: brincando com outras crianças no pátio principal da cidade de Judá. Alternativa C: pescando no Mar Vermelho e ajudando alguns pescadores. Alternativa D: na casa da prima Isabel, comemorando a Páscoa com João Batista e primos. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa A: assentado no meio dos doutores e mestres, no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Encontraram Jesus no templo, no meio dos mestres da lei. Ver Lucas 2 versículo 42 e 52. Esta pergunta vale 1 ponto. Qual dessas parábolas ensina sobre o amor ao próximo? Alternativa A: parábola das 10 virgens. Alternativa B: parábola do bom samaritano. Alternativa C: parábola dos 2 filhos. Alternativa D: parábola da rede. Tempo para pensar.
A resposta é a alternativa B. Parábola do Bom Samaritano. A parábola do bom samaritano foi ensinada quando um mestre da lei perguntou a Jesus quem seria o seu próximo. Ver Lucas 10 versículo 25. Esta pergunta vale 2 pontos. Que mãe pediu a Jesus que seus filhos estivessem à sua direita e esquerda na glória? Alternativa A. A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Alternativa B. Maria, mãe de Jesus, pediu pelos seus irmãos. Alternativa C. Maria Madalena e Joana, mulher de Herodes. Alternativa D. A mulher Ciro-Fenícia. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa A. A mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. A mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, fez esse pedido ao Senhor junto dos filhos. Ver Mateus 20 versículo 20. Esta pergunta vale 3 pontos. Se o meu amigo é o meu próximo, eu devo. Alternativa A. Desrespeitá-lo. Alternativa B. Desprezá-lo. Alternativa C. Ignorá-lo. Alternativa D. Amá-lo. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa D. Amá-lo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5 versículo 43-44. Esta pergunta vale 1 ponto. Quem disse: despede, Senhor, em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação? Alternativa A. Um dos discípulos depois de testemunhar a ressurreição de Jesus. Alternativa B. Um dos magos vindos do Oriente, depois de adorar ao Senhor. Alternativa C. Simeão, um homem justo e temente a Deus, enquanto segurava o bebê Jesus no templo. Alternativa D. Ana, uma profetisa muito idosa que servia no templo e aguardava o Cristo de Deus. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa C. Simeão, um homem justo e temente a Deus, enquanto segurava o bebê Jesus no templo. Simeão, que esperava a redenção de Israel, disse esta frase ao segurar o menino Jesus nos braços. Ver Lucas 2 versículo 25-35. Esta pergunta vale 3 pontos. Num episódio com Jesus, quem é que estava preocupada e inquieta com muitas coisas? E quem escolheu a boa parte? Alternativa A. Maria de Betânia e Maria, mãe de Jesus. Alternativa B. Maria de Betânia e Susana, que ajudava com ofertas. Alternativa C. Maria Madalena e Joana, mulher de Herodes. Alternativa D. Marta e Maria de Betânia. Tempo para pensar.
A resposta é a alternativa D. Marta e Maria de Betânia. Marta servia aos convidados enquanto Maria escolheu ouvir a Jesus. Ambas viviam em Betânia. Ver Lucas 10 versículo 38-41, João 11 versículo 1. Esta pergunta vale 3 pontos. Sobre o livro de Provérbios é incorreto dizer. Alternativa A. Sobre o livro de Provérbios é incorreto dizer. Alternativa B. O contraste entre bem e o mal, sabedoria e insensatez, é um tema bem. Alternativa C. Realça o valor da mulher virtuosa e não menciona mulheres mais. Alternativa D. É uma coleção de ditados e conselhos morais e religiosos, que ensinam sobre a maneira correta de viver. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa C. Realça o valor da mulher virtuosa e não menciona mulheres mais. O tema das mulheres mais aparece em muitas passagens de Provérbios. Ver Prov. 2 versículo 16-19, 5 versículo 3 14,20, 6 versículo 24-35, 7 versículo 5-27, 9 versículo 13 e 18. Esta pergunta vale 3 pontos. Em qual livro bíblico está escrito o versículo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Alternativa A. Eclesiastes. Alternativa B. Provérbios. Alternativa C. Evangelho de Paulo. Alternativa D. Salmos. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa D. Salmos. Este é o conhecido Salmo 23, versículo 1. Esta pergunta vale 2 pontos. Quem eram Elias e Eliseu? Alternativa A. Levitas que serviam no tabernáculo, junto de Arão e Moisés. Alternativa B. Gêmeos, filhos de Isaque e Rebeca. Alternativa C. Profetas nos tempos dos reis de Israel. Alternativa D. Antepassados de Abrão, descendentes de Sem. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa C. Profetas nos tempos dos reis de Israel. Elias e Eliseu foram grandes profetas. As suas histórias são narradas nos primeiro e segundo livros de Reis. Ver 1 Reis 17, 19 versículo 19, 21. Esta pergunta vale 2 pontos. O nome Adão em hebraico significa. Alternativa A. Solo, terra. Alternativa B. Primeiro, primogênito. Alternativa C. O primeiro, semelhante, parecido. Alternativa D. Pai, patriarca, o primeiro. Tempo para pensar. A
resposta é a alternativa A. Solo, terra. Adão significa terra, em hebraico Adama. Ambas as palavras Adão e homem têm a raiz semelhante à terra no hebraico. Esta pergunta vale 1 ponto. Sobre a história do guerreiro Gideão é incorreto dizer. Alternativa A. Foi ameaçado de morte pelos idólatras da cidade, mas foi salvo por seu pai, Joás. Alternativa B. Destruiu o altar de Baal que pertencia ao rei de Midian, e fez um altar para Deus. Alternativa C. Gideão e os 300 guerreiros tocaram trombetas e quebraram vasos contra os midianitas e saíram vencedores. Alternativa D. Teve sua fé fortalecida pelos sinais da lã. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa B. O altar de Baal e a imagem de Azerá pertenciam ao próprio pai de Gideão, Joás. Ver Juízes 6 versículo 24-28. Esta pergunta vale 3 pontos. Quem era a mãe de Moisés? Alternativa A. Joquebede. Alternativa B. Maria. Alternativa C. Maria Madalena. Alternativa D. Ruth. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa A. Joquebede. A mãe de Moisés era Joquebede, uma mulher da tribo do Levi. Ela nasceu no Egito e casou com seu sobrinho Arão. Êxodo 6 versículo 20. Esta pergunta vale 3 pontos. Quem derrubou a muralha de Jericó? Alternativa A. Josué. Alternativa B. José. Alternativa C. João. Alternativa D. Jeremias. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa A. Josué. Referência bíblica, Josué 6 versículo 1-27. Esta pergunta vale 1 ponto. Quem não entrou na arca construída por Noé? Alternativa A. Homens maus e violentos que desobedeciam a Deus. Alternativa B. Noé e sua família. Alternativa C. Animais de todas as espécies. Alternativa D. Um casal de pombas brancas. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa A. Homens maus e violentos que desobedeciam a Deus. Somente a família de Noé com os casais de animais de todas as espécies foram salvos na arca de Noé. Ver Gênesis 7 versículo 13 e 16. Esta pergunta vale 1 ponto.
Sobre Jesus, é correto afirmar que: Alternativa A. Seu sobrenome era Cristo, nome da família do pai adotivo, José. Alternativa B. Jesus nunca falou sobre o inferno ou condenação. Alternativa C. Nasceu na cidade de Nazaré, por isso foi chamado de Nazareno. Alternativa D. Não foi filho único de Maria e José. Tempo para pensar. A resposta é a alternativa D. Não foi filho único de Maria e José. Jesus tinha pelo menos 2 irmãs e 4 irmãos mencionados pelo nome: Tiago, José, Judas e Simão. Ver Marcos 6 versículo 3. Esta pergunta vale 5 pontos. Inscreva-se no nosso canal e contribua dando um like para amplificar a divulgação deste vídeo.